Fala pessoal, beleza? Professor Michel com vocês mais uma vez. E o vídeo de hoje é para continuar matemática financeira, juros simples e juro composto. Parcelamento, amortização, essas coisinhas. É a continuação da matemática financeira. Então, se você está aqui e ainda não viu o vídeo de aumentos e descontos, dá um cliquezinho nesse link que eu estou deixando aqui para você aqui em cima, para você ir para esse vídeo, ver o vídeo e depois volta para cá. Se você já manda bem lá em fatores de aumento e fatores de desconto, tá tranquilo, beleza? Antes da gente começar a aula, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Se você já for inscrito, muito obrigado. Agora, curte aí, curte os vídeos, compartilha, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar alguma coisa. Beleza? Eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo fica feliz. Joia? Vamos lá, vamos começar o nosso videozinho de hoje falando sobre juros. Toda vez que usamos algo que não nos pertence, pagamos por isso, seja em forma de aluguel ou de juros. Eu estou tentando te explicar o que são os juros, porque a galera confunde muito juro e taxa de juros. Isso é uma confusão muito grande. Eu dava aula de matemática financeira na faculdade, e aí a maior dúvida lá na graduação era isso. Ah, juros de 5%. Eu dava zero. Eu falei, não, calma, tá maluco? 5% é taxa percentual de juros. Juro é dinheiro. Por exemplo, você vem pedir para mim, Michel, eu preciso comprar um negócio, me empresta aí R$ 1.000. Eu vou lá e te empresto R$ 1.000. Quando você vai me devolver 2 meses depois, é justo que você me devolva R$ 1.000? Não. Você tem que me dar uma compensação. É como se você estivesse pagando um aluguel por usar o meu dinheiro. E aí as pessoas sempre se confundem e falam assim, nossa, aluguel para usar o dinheiro, que absurdo. Ah, é absurdo? Você mora de aluguel? Ué, o apartamento é de uma pessoa. Você está pagando um dinheiro para usar algo que não é seu. Isso são juros. Tudo bem? Você que mora no imóvel que não lhe pertence, paga aluguel. Você que comprou um eletrodoméstico novo no cartão de crédito e vai pagar parcelado, você acha mesmo que a loja vai receber parcelado? Não, a operadora do cartão dá o dinheiro todo para a loja. Agora, você fica pagando a mais para a operadora de cartão, que lhe cobra o quê? Juros. Você vai comprar alguma coisa que custa R$ 1.000. Aí você parcela no cartão em 10 vezes de 120. Você vai pagar 1.200. Você vai pagar a mais. A gente sempre está pagando juros por aí, tá certo? E quando a gente parcela alguma coisa, essa ideia de juros pode ser uma ideia de juros simples ou juro composto. Na aula de hoje, eu vou te explicar exatamente a diferença. Então fica até o final para você ver todas as questões de vestibular que eu vou fazer com vocês. E lá no final, a gente ainda vai tratar de amortização, que é a operação contrária do juro composto. Você tem que ficar até o final para ver isso. Vamos lá. Misha, eu não sei o que significa essa palavra que você falou aí, ó, capitalização. O que é capitalização? Bom, vamos lá que eu vou te dizer o que é capitalização. O ato de capitalizar é o ato de você juntar dinheiro, manualmente ou automaticamente. Por exemplo, você tem um cofrinho em casa. Toda sexta-feira você vai lá e coloca R$ 10 no cofrinho, por exemplo. R$ 10, aí na outra sexta-feira você coloca 10, fica com 20. Na outra sexta-feira você coloca 10, fica com 30. Depois coloca 10, fica com 40 e assim vai. Percebeu que é constante? 10, 10, 10, 10, 10. Ah, mas eu boto 20, 20, 20, 20, 20, 20. O cofrinho é assim. Isso é um tipo de capitalização, você está juntando dinheiro. Agora, quando você junta no banco, aí eu vou juntar dinheiro no banco. Botei 10. No outro, quando eu botar mais 10, não vai ser 20, vai ser 20 e alguns centavos. Depois de um ano, um ano são 12 meses, seria R$ 120 a mais, concorda? Vai ser 120 e poucos. Por quê? Porque essa capitalização do banco é uma capitalização composta. Cada vez que você coloca dinheiro lá, você está acumulando e o juro do banco não é em cima lá do seu valor inicial, como é o juro simples. Ele é em cima do valor que ele está vendo ali no momento. Então, quando você depositou em janeiro, fevereiro, março, o banco enxergava um valor. Se você mantiver essa constância, chegar em dezembro e botar mais um dinheiro, ele vai pegar todo o dinheiro que você depositou durante o ano e vai aplicar juros em cima disso. É o que a gente chama de juros sobre juros. Ok? Beleza.
Essa capitalização se dá de forma constante, com o mesmo valor sempre. Então, a gente vai chamar de juros simples. Ou o que eu falei do cofrinho, 10, 10, 10, 10. Mas se você capitaliza sempre com um valor maior que o anterior, dizemos que é uma capitalização a juros compostos. Foi o que eu te expliquei lá do banco, certo? Olha para esse exemplo aqui bem prático. Em janeiro, você vai lá, você olha na sua conta, você tem R$ 100. Fevereiro, você tem 1.100. R$ 100 não, R$ 1.000, né? Você tem 1.100. Aqui você tem 1.200, 1.300. Percebeu que você está sempre lá no banco com R$ 100 a mais, todo mês? Isso é juros simples. Essa distância é sempre a mesma. Eu consigo, então, facilmente prever que daqui a 12 meses você vai ter uma diferença acumulada de 1.200, já que é 100 todo mês. Sacou? Então, a formulinha que a gente tem para juros simples é uma só. Esse J é J de juros, lembrando que juro é dinheiro. C é o capital, é o valor que em cima dele vai ser aplicado a sua taxa percentual de juros. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela tem que ser usada em decimal ou em fração sobre 100. Por exemplo, se você tem lá uma taxa de 2%, você tem que usar ou 0,02 ou 2 sobre 100. Você não pode usar só o 2. Beleza? Ó, o I está escrito em decimal e outra coisa super importante, ele tem que estar na mesma unidade da medida de tempo. Como assim, Misha? Vamos lá. Se a sua taxa de juros é ao mês, o seu tempo tem que estar em meses. Se a sua taxa de juro é anual, tanto de juros ao ano, o seu tempo tem que estar em anos, tem que estar na mesma unidade, tá certo? Caso o I e o T não estejam na mesma unidade, essa é a dica que eu preciso que você obedeça cegamente. Você tem que alterar sempre a unidade do tempo. Nunca altere a unidade da taxa de juros. Ah, Misha, mas no juro simples eu posso alterar. Pode, mas no composto não. Aí, ao invés de ficar te ensinando que você pode às vezes e não pode às vezes, eu prefiro falar para você que você não pode nunca. E por que eu posso falar isso com toda a convicção? Porque quando você troca a unidade de tempo, seja em juro simples ou em juro composto, não faz a menor diferença. Então você pode alterar a unidade de tempo tanto em juro simples quanto em juro composto. Beleza? E outra coisa que também serve para juro simples ou composto: montante. Montante é aquilo que você tem todo mês que você olha lá, cada vez mais acumulado. Por exemplo, em abril, o montante é 1.300. O capital aqui foi o capital de janeiro, ó, 1.000. Mas o montante em abril é o capital de 1.000 mais os 300 que ele teve de juros acumulado. Então, o que é montante? É o acumulado, é a soma do capital com os juros. Alguns lugares aí, alguns livros, alguns sites, você vai ver essa fórmula aqui, ó. C1 mais IT. O que é isso? Vou te explicar aqui. Se você colocar no lugar de J de juros aquela formulinha ali em cima, CIT, o matemático pode colocar o C em evidência e aí fica 1 mais IT. Pronto. Eu não gosto que você use essa fórmula. Eu prefiro que você tenha um raciocínio apurado de saber que os juros é isso, o montante é isso, e se precisar, você vai lá e soma. Tá legal? Beleza, isso é juros simples, tá certo? Vamos para uma questãozinha aqui de juros simples. Uma pessoa tomou um determinado empréstimo e realizou o pagamento deste em 11 parcelas iguais e consecutivas de R$ 1.000. Então, 11 de R$ 1.000. Ok. Mas, após pagar 5 dessas parcelas, percebeu que essa despesa mensal correspondia a 40% do seu salário. Tá. Então ele pagou 5 parcelas, né? Então tá aqui parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, parcela 5. Neste momento o cara visualizou que essa despesa mensal, qual despesa mensal? R$ 1.000, equivale a 40% do seu salário. Vamos escrever isso? R$ 1.000
corresponde a 40% do salário. Eu não sei quanto é o salário do cara, mas a gente pode descobrir, não é? Eu vou simplificar zerinho com zerinho. Esse 10 vai para lá multiplicando, vai virar 10 mil reais. E aí do lado de cá vai ficar 4 vezes o salário. Vou botar assim, salário. Esse 4 que está multiplicando, se eu passar para cá dividindo, 10 mil dividido por 4 dá 2.500 reais. Então, o salário do cara é 2.500 reais. Beleza? Vamos continuar. Para organizar suas contas, só poderia arcar com uma parcela que correspondesse a 20%. Como eu acabei de descobrir o salário dele, que é R$ 2.500, eu posso calcular o tal do 20%, né? Corta zerinho, corta zerinho, corta zerinho, corta zerinho. 2 vezes 250, R$ 500. A parcela que o cara pode pagar é R$ 500. Vamos continuar a ler. O seu salário permanecerá igual até o término do empréstimo. Ao buscar renegociar o montante que ainda iria vencer, recebeu as seguintes propostas calculadas sob juros simples, incidindo sobre o valor que falta pagar. Então vamos lá, pessoal. Era para ele pagar em 11 parcelas. Depois dele pagar a quinta, ele resolveu reduzir. Significa que faltam 6 parcelas de R$ 1.000. 6 parcelas de R$ 1.000, eu não sou bobo nem nada, eu sei que são R$ 6.000. Tudo bem? Isso é o que falta pagar. Agora, vem cá comigo, bonitinho. Ele dividiu o pagamento a ser feito em parcelas iguais e consecutivas. A proposta que se enquadra na condição possível de pagamento dessa pessoa é... Bom, vamos lá. Aqui ele colocou a primeira proposta, 1,2 ao mês, num prazo de 8 meses. Então, o capital da proposta 1 é um capital que é o que falta, né? 6.000, vezes 1,2 sobre 100. Eu gosto de usar o sobre 100 porque eu sempre simplifico. Vezes o tempo, 8 meses. Vamos lá? Cortou aqui, 2 zerinhos, né? Esse 0 do 60 vai comer essa vírgula do 1,2 e vamos ficar com 6 vezes 12 vezes 8. Bom, 6 vezes 12, 72. 72 vezes 8, 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 7, 56 e 1, 57. O montante, isso aqui são os juros. O montante, então, ficou 6.576. Se eu dividir isso em 8 parcelas, já que são 8 meses, isso daqui vai ficar maior do que R$ 800. Vai ficar muito grande. Por que eu sei que ficou maior que R$ 800? Porque se fosse 6.400, 6.400 dividido por 8 dá 800. É maior do que 6.400. Ficou maior do que ele pode pagar. E é uma questão exatamente igual a uma questão do Enem. Ele te dá uma tabela com 4 propostas. No Enem ele te daria 5 propostas, porque é A, B, C, D, E. E você teria que fazer essa conta para todas. Vamos fazer mais uma aqui, ó. 1,5% ao trimestre. Então, o capital de 6.000, 1,5% ao trimestre. 12 meses são quantos trimestres? São 4 trimestres. Corta zerinho, morreu, morreu. Aqui, 4 vezes 1,5 dá 6, 6 vezes 60, 360, de juros. 6.360 dividido por 12, vamos ver? Aqui vai dar 5, sobram 3, abaixo 6, isso aqui vai dar 3, ou seja, deu 530, ainda acima do que ele pode pagar. Então não é nem a proposta 1, nem a proposta 2, nenhuma das duas. E essa conta que a gente tem que fazer para todas elas. Vamos agora de azulzinho aqui, 2% ao mês. Então vai ser 6.000 vezes 2% ao mês durante 12 meses. Então, vezes 12. Vem cá. Repara, eu nem vou fazer a conta. Porque 2% ao mês... Aliás, eu não preciso fazer a conta, né? Porque aqui, ó,
1,5% durante 4 meses já deu 360 e deu mais do que ele podia pagar. Agora, 2% durante mais meses é óbvio que vai dar maior. Mas eu vou fazer a conta porque você não acredita em mim. Cortou zerinho. 2 vezes 60 dá 120 vezes 12.440. Vai ficar muito grande. Vai ficar uma coisa absurda. O azul não é o que interessa. Aí vamos torcer para que seja a 4, né? Vai ser os 6.000 vezes 2,2% ao bimestre em 14 meses. Então, vou multiplicar isso aqui por 7. 2 zerinhos cortou 2 zerinhos. Esse zero come essa casa decimal. Ficou 6 vezes 7, 42 vezes 22. Bom, isso daí vai dar... Vamos lá em cima, né? 42 vezes 22. 4, aí vai dar 2 vezes 4, 8. Aí aqui 84, vai dar 4, 12, 924. Então vai ficar 6.924. Beleza. Isso daqui para ele pagar em 14 meses. Vamos nós, a gente está rezando, né? 6.924. Se a gente for dividir isso por 14, vamos baixar aqui. Isso vai dar, se eu colocasse 5, daria 70. Então vai ser 4. Agora repara bem, se começa com 4, é porque a nossa prestação é 400 e pouco. 400 e pouco é menor do que 500. Então a proposta correta é a número 4. Beleza? Deu para perceber muito bem como uma questão do Enem, por exemplo, trabalha com você em matemática financeira. Concorda comigo? Então vamos lá, não deixa a peteca cair não. Olha aqui esse modelo agora para a gente falar. Eu escrevi até juro simples aqui, peço desculpa, não é simples, agora é juro composto. Que vem dizendo o seguinte, eu peguei os mesmos valores lá do juro simples para a gente ver a diferença. Começamos com o mesmo capital lá na comparação de juros simples, que era R$ 1.000. Aí você, em fevereiro, continua igual, só que agora, quando você vai aplicar a próxima taxa percentual, vai ser em cima de 1.100. Aí você vai a 1.210, não a 1.200. E quando você for aplicar em março, a outra taxa de juros vai ser em cima de 1.210. Vai dar maior ainda. Essa diferença de juro composto, ela vai aumentando mês a mês. É o juro sobre juro. A fórmula para juro composto é essa daqui, ó. O M de montante, no juro composto a gente tem uma fórmula que não calcula juro, ela calcula o montante. O C é o capital, isso daqui é igual ao juro, tá? O juro simples. Esse I continua sendo a taxa percentual para você usar em decimal ou sobre 100, igual eu uso. E o T é o tempo. Lembrando que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Coloquei a mesma informação aqui para você, tá? E não esqueça que o montante é capital mais juros. Ai, Michel, mas e se for uma taxa muito pequenininha e eu tiver que elevar a 10, 12, eu não tenho calculadora? Isso não vai acontecer. Ele vai dar sempre alguma coisa palpável para você calcular. Olha para essa questão também da Unirv, olha só. Paulo recebe em seu novo trabalho o valor de R$ 25 por hora. Beleza. Ele espera um aumento de 9% a cada ano. Aumento de 9% é multiplicar por 1,09, tá ligado? Ao final do seu primeiro ano, Paulo recebeu o seu primeiro aumento. Assim, ao final de 5 anos, ele receberá R$ 36,25 por hora de trabalho. Bom, se você fosse usar uma calculadora, aqui ia ter que ficar 25 vezes 1,09 elevado a 5. Você não vai fazer essa conta. Você vai ter um raciocínio lógico. Vamos lá. R$ 25 vezes 1,09, vamos lá no cantinho. 1,09, 25, aqui vai dar 45,5, aqui vai dar 2,18. Vai dar 5, 12 vai 1, 7, 2. Vai dar R$ 27,25. Você vai multiplicar de novo por 1,09. A gente não vai fazer isso 5 vezes, porque a gente vai perceber o negócio. Ó, 27 e 25, se você multiplicar
por 1,09, esquece as vírgulas. 9 vezes 5, 45 vão 4. 9 vezes 2, 18 e 4, 22. 9 vezes 7, 63 com 2, 65 vão 6. 9 vezes 2, 18 com 6, 24. E eu preciso de quantas casas decimais? Eu preciso de 4 casas decimais. Então isso daqui vai dar... Não, isso é só o 9. Agora ainda tem o 0, ó. 1, 2, 3, 4, que é o 0. E o 1, 27, 25. Então tá lá. Olha só que loucura. 5, 2, 10, vai 1, 7, 9, 29 e 70. O que a gente está percebendo? Ainda faltaria 3, 4, 5. A nossa ideia é chegar até aqui. Repara, aqui aumentou R$ 2,25. Aqui aumentou um pouco mais de R$ 2,25. Aqui vai aumentar um pouco mais ainda de R$ 2,25. Vamos pensar só nesse R$ 2,25 se a gente fosse somar? Olha só. Se eu somar isso aqui, R$ 2,25, vai ficar aproximadamente 32. Aqui aproximadamente 34 e alguma coisa. Aqui ia ser quase 37. Ou seja, e outra coisa, eu estou mantendo isso aqui constante. Só que juro composto, ele vai aumentando, não vai? Por que eu estou usando esse raciocínio? Porque eu só preciso marcar se é verdadeiro ou falso. O certo mesmo é você ir multiplicando por 1,09 sempre. Mas isso só se vale numa questão verdadeiro ou falso. No Enem isso não cairia. Ele não faria você multiplicar 5 vezes. Eu já vi fazendo multiplicar no máximo 3 vezes, tá? Beleza. Vamos lá para mais uma questãozinha, olha só. Você comprou um carro usado por R$ 51.200. O valor do carro será menor a cada ano devido à depreciação. Se o carro deprecia a uma taxa de 25%, significa que todo ano ele vale 75% do que ele valia no ano anterior. Virou uma questão de função exponencial, que é a mesma coisa que juro composto. Ele quer saber ao final de 8 semestres. Bom, se a taxa é ao ano, 8 semestres são 4 anos. Então, eu tenho que elevar isso aqui a 4. Aqui, ó, 51.200. Esse 0,75 são 3 quartos. Isso aqui é um 4. Elevado a 4. 3 elevado a 4, 81. 4 elevado a 4, 256. E aqui, 51.200. Bom, esse cara, 512 é o dobro de 256. Então, simplificando esses dois, vai dar 200. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16, com 2 zerinhos. O carro vai estar valendo R$ 16.200 e não 5.125. Então, é uma questãozinha falsa. Eu sei que é um vestibular enjoadinho, é esse da Univ, mas tem uma vantagem. Se você só precisa dizer se é verdadeiro ou falso, às vezes a gente não precisa fazer a conta até o final, como foi na questão anterior. Beleza? E para a gente finalizar, uma questãozinha do Enem, que fala assim, ó. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado numa loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Então, juro composto de 1% ao mês é 1,01, certo? O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202, tá? Então aqui é o ato da compra, aqui é 30 dias e aqui 60 dias. Aqui ele pagou R$ 202, legal. No segundo pagamento, que será efetuado um mês após o primeiro, ele pagará R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal no valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é uma questão de parcelamento e o Enem adora. Então se liga, você concorda que nesse parcelamento aqui e aqui tem juros embutido? E ao juro de 1%, essa taxa está embutida nesses dois. Esse probleminha é um probleminha de amortização.
O que é uma amortização? É o ato de você tirar os juros de alguma parcela de pagamento para pagar na data de hoje. Numa linguagem financeira, é trazer a sua dívida para o valor presente. Ah, essa minha parcela vence daqui a 1 ano, 12 meses. Você vai tirar 12 parcelas de juros. Aqui tem 2 parcelas de juros embutidas, porque você pagou 2 meses depois. Aqui tem uma parcela de juros embutida, porque você pagou 30 dias depois, 1 mês. Então, o que eu vou fazer? O meu valor à vista é esse valor aqui dividido por 1,01, estou tirando 1 mês de juros. E 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu multipliquei pela taxa 2 vezes para chegar nessa parcela. Quando eu quiser tirar, eu divido. Então, moral da história. Juro composto, para incidir juros, a gente multiplica. Na amortização, para tirar, a gente divide. Isso daqui vai dar R$200 e essa conta também vai dar R$200. Ou seja, o valor à vista, R$400. Tem gente que pega essas alternativas e faz a conta. R$400, coloca 1% de juros. Aí paga a primeira parcela. Tem gente que faz isso e achou mais fácil. Se eu olhasse para essas alternativas, eu só seria capaz de experimentar o 400, porque é a única parcela bonita. Tá joia? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você quiser incidir alguma coisa de juros, você multiplica. Se quiser tirar, você divide. E a maior observação da aula de hoje, para você que ficou aqui até o final e vai ser premiado por isso. Vamos lá. Michel, quando é que eu sei que é juro simples ou juro composto? Tem questões que não fala, não deixa especificado. Se não fala nada, você vai considerar juro composto. Quando é juro simples, eles têm a obrigação de falar que o juro é simples. Tudo bem? Juro simples, tem que falar. Juro composto, pode falar ou não. Joia? Percebeu que a gente não usou a fórmula de juro composto para nada? O Enem ele não preza isso, ele preza o seu raciocínio. Então entenda o processo, não simplesmente decore a fórmula. Beleza? Então, se você chegou até aqui, se você gostou, deixa o seu like no vídeo, por favor. Compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Um abraço.